Você sabia que existem diferenças entre trabalhar com VFX para games e VFX para filmes? E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são essas principais diferenças. O primeiro ponto importante da gente falar aqui é que nos filmes os efeitos visuais eles são feitos para você assistir. O público do filme ele vai consumir o VFX de uma maneira passiva, ou seja, ele não vai interagir com aquele efeito, ele vai sentar e olhar na tela o efeito acontecendo. Já nos games os efeitos visuais eles têm que ser interativos. E você acaba, quando está jogando, muitas vezes olhando o efeito visual até de diversos ângulos diferentes, porque a câmera ele gira, você está num mundo totalmente em 3D e que o efeito é visto de vários ângulos diferentes. Além disso, ele tem que interagir com as ações dos personagens quando você está jogando, ou mesmo do cenário, em tempo real ali do que está acontecendo. Então é ligeiramente diferente já nesse ponto do efeito visual para filme. A maneira com que os efeitos visuais eles são calculados no computador ou nos hardwares do computador, ela é bem diferente do cinema para o videogame em relação a VFX. Outro ponto bastante diferente entre o cinema e o videogame é a maneira como que os efeitos visuais eles são calculados e renderizados na hora de fazer o produto final. No cinema é bem comum a gente usar cenas muito mais pesadas e complexas. Os efeitos visuais eles são renderizados de maneira offline, vamos dizer assim, em render farms, né, que são um conjunto de centenas de computadores, ou mesmo se você usar um computador, você pode usar tanto o processador quanto a placa de vídeo junto para poder renderizar um efeito visual, que seria calcular o que você está vendo ali na tela, fazendo esse cálculo demorando talvez horas, talvez dezenas de horas quando a gente está falando de cinema. Isso porque os efeitos visuais eles vão ser calculados com uma qualidade muito maior e a maneira com que os softwares de 3D calculam os efeitos visuais eles vão ficar muito mais precisos e realistas do que na maneira com que acontece no videogame. Já quando a gente fala dos games, esses efeitos visuais, aqueles efeitos que você vê no jogo, eles têm que ser muito bem otimizados, que eu vou falar disso em seguida, mas além disso eles têm que rodar em tempo real, ou seja, a placa de vídeo vai fazer a maior parte do trabalho, a memória da placa de vídeo ela vai carregar tudo e fazer isso acontecer em milissegundos de uma maneira que você não perceba esse cálculo. Por isso que a gente fala que é real time, é o tempo real ali, o cálculo em tempo real. Então, os efeitos para games, eles têm que ser muito otimizados e muito bem pensados e planejados para poder rodar tudo em tempo real. Então, o cinema, ele vai sempre acabar tendo efeitos visualmente muito mais pesados e complexos do que os efeitos que são feitos para o game. Você fazer um líquido para um filme é muito mais complexo e pesado de calcular do que você fazer um líquido para um game, que é uma coisa que fica bem menos realista e o cálculo tem que ser muito mais leve para poder rodar em tempo real na placa de vídeo ali com toda a tecnologia hoje que a gente tem dos videogames, das engines de games. Agora, uma coisa que acaba que não é diferente entre esses mercados, mas que tem muito a ver, são os softwares 3D que são usados tanto para os filmes quanto para os games. Por quê? A gente falando de Maya, de 3D Max, de Unreal Engine, você consegue usar o seu conhecimento nesses softwares para atender tanto o mercado de games quanto o mercado de filmes. Por exemplo, fazer um 3D detalhado para um filme, você vai usar a mesma lógica de muitas vezes fazer um 3D de cenário ou de personagem detalhado ali para um game. Vão ter pequenos detalhes que você tem que otimizar para o game, mas a lógica de você fazer um personagem ou um cenário para um filme é a mesma lógica de você fazer um personagem ou um cenário para um game, de você fazer uma textura, de você fazer uma animação. Então, o conhecimento que você tem no software de 3D, você consegue tanto atender o mercado de filmes, séries, de cinema, que a gente chama, quanto o mercado de games. E isso é uma coisa que é bastante comum no mercado. As empresas usam os mesmos softwares 3D para nichos diferentes. Outro ponto em comum entre esses dois mercados é o tempo de produção de um filme ou de um game. Muitas vezes pode chegar aí de 4 anos passando para 6 anos, 5 anos. E além disso,
tanto os jogos quanto os filmes, eles têm que ter equipes grandes de artistas de VFX, de vários nichos diferentes, de modelagem, de animação, de rigging, de textura, de iluminação, de render. Então, são nichos de trabalhos que envolvem uma mão de obra muito grande em relação às equipes para poder tanto se fazer um filme quanto se construir um game. Essas são só algumas diferenças que eu falei aqui entre esse mercado de filmes e games. Porém, o mais importante é que você consiga compreender essas diferenças para poder se preparar e conseguir atender quando você vê que tem a necessidade de trabalhar para games ou para filmes, que você consiga alcançar o objetivo de estar habilitado ou habilitada para poder seguir tanto para um mercado quanto para outro. Mesmo que você fique trabalhando um tempo para cinema e resolva mudar de nicho, a maneira com que você entende como tudo isso se conecta vai te ajudar bastante. Independente da sua escolha, se você vai resolver trabalhar para games ou para filmes, outra coisa importante que você tem que focar é usar as principais ferramentas que a indústria, tanto de games quanto de filmes, usa. Porque é muito importante você otimizar o seu tempo de aprendizado. Você aprendendo o Maya, o 3D Max, o Unreal, são softwares que usa tanto no cinema quanto nos games. Então, você já está fazendo um combo ali e se especializando em algo que vai ter utilidade para dois nichos diferentes. E se você considera mudar de carreira nesse momento, ou mesmo começar uma nova carreira do absoluto zero, trabalhando para cinema, para filmes, ou mesmo depois querendo mudar para games, eu te convido a seguir, se inscrever aqui no YouTube, me seguir lá no Instagram, porque eu estou sempre postando conteúdo tanto de 3D quanto de composição que são extremamente úteis e informativos para esses dois tipos de mercado que você queira trabalhar com 3D ou mesmo com efeitos visuais.